Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Desvendando ONTAP. No episódio anterior, vimos como que os dados são organizados em volumes, aggregates, rede groups, né? Agora, vamos falar de um tema que faz qualquer gestor, brilhar os olhinhos. Vamos falar sobre eficiência e armazenamento. Afinal, guardar dados é importante, né? A gente já viu isso até aqui. Espero que já tenhamos nos conscientizado disso. Mas fazer isso, ocupando menos espaço, gastando menos dinheiro e com mais performance, mano, é de emocionar. É ainda melhor. Então, já deixa o like aí, segue o canal para não perder, não ficar de fora. Bora! Vamos lá. Bom, separei aqui nesse episódio em 4 pontos principais, né? Então, primeiro, vamos entender o que é a deduplicação. Depois, como funciona a compressão, compactação, né? Vou mostrar no lab, inclusive, né? Assim, o resultado disso, tá bom? Em seguida, a gente vai ver a estrela da economia chamada Fabric Pool, e também vou mostrar no lab, beleza? E por fim, quando usar cada um desses recursos, beleza? Onde que ele vem habilitado, por que razão, enfim. Bora otimizar o nosso storage? Bora entender como que a NetApp economiza e ainda, além de economizar, gera performance, entrega performance em tudo isso? Vem comigo. Bom, mas uma coisa muito importante. Deixa eu arrumar minha câmerazinha aqui, não é nada cá, que é isso. Vamos lá. Uma coisa muito importante que eu preciso falar com vocês, antes de entrar em deduplicação, compressão, tudo isso que eu comentei, né, no slide anterior, todos esses recursos super mega inteligentes aí que o ONTAP entrega, né, agrega pra gente, preciso te apresentar um cara chamado Waffle. Não é de comer, não é waffle, é Waffle. O que é esse cara? O significado de Waffle é Write Anywhere File Layout. É o sistema de arquivos do nosso ONTAP. Então, ele te permite aí que os dados sejam gravados em qualquer lugar do disco, de forma otimizada, segura, sem sobrescrever o que a gente já tinha armazenado lá, tá bom? Então é esse cara aí, né, o Waffle, que possibilita o uso inteligente dos snapshots de forma eficiente, sem movimentação, né, dos blocos, uso de deduplicação e tudo que a gente vai ver a seguir aqui, beleza? Então, tudo começa aqui, ó, nessa explicaçãozinha que vocês estão vendo aqui, ó. Tudo começa aqui, ele organiza os dados em blocos de 4K, é por isso que a gente consegue tanta flexibilidade, beleza? Com blocos independentes e tudo mapeado pelos metadados aí, que ficam dentro dessa reservinha que ele está colocando aqui, ó, uma reservinha, eu sempre me atrapalho aqui, ó, Waffle, reserva de 10%, quando se cria o aggregate, automaticamente é feita uma reserva que cuida de toda essa orquestração, né, desses blocos, para que a gente tenha, como eu falei, né, os nossos snapshots de forma rápida, a compactação eficiente, deduplicação sem gerar um gargalo, sem gerar um esforço dentro do nosso equipamento, beleza? Então eu vou trazer para vocês aqui de uma forma mais gráfica isso que eu estou falando, para a gente tentar entender. Então a gente tem o nosso aggregate aqui, ó, né, lembra do nosso aggregate, nosso rede group 1, a rede group 2, aqui do lado, né? Ó, disco de paridade, dupla paridade, ó, nossos disquinhos de dados. Se eu for recapitular aqui o episódio anterior, isso aqui seria um rede group de quanto? Alguém arrisca? Seria um cara aqui, ó, de 5 mais 2, por exemplo. 2 rede group de 5 mais 2. Por que 5 mais 2? 5 discos de dados, 2 de paridade, em rede DP. Lembra disso? Mas não é o caso. Se não lembra, assiste lá o vídeo do episódio anterior a esse. Já estou perdido aqui, esse é o episódio 6. Episódio 5, lá você vai ver do que eu estou falando, se ficou alguma dúvida aqui. Assim, cara, o que João está falando? Bom, vamos lá. Então, uma vez criado o nosso aggregate, ele pega esse aggregatezinho e, faz um file system. Né? E ele divide isso, ele tá aqui uma tabelinha de exemplo, né? Bloquinhos de 4K. Né? Então, ele fez uma tabela aqui, ó, né? Que é o nosso aggregate. E cada retângulozinho desse aqui, ó, cada célulazinha dessa aqui representa um bloco de 4K. Beleza? Esses bloquinhos verdes aqui, por exemplo, preenchidos, representam o volume vol2, Flex vol2, que foi criado dentro desse aggregate, né? Os dados estão sendo armazenados nele. O Flex vol1 aqui, ó, foi criado depois aqui, ó, e já está ocupando um bloquinho. Conforme eu vou populando, ó, ele vai consumindo os blocos, tá vendo? Criei um Flex vol3, ó lá, e foi isso aqui você vê tudo de forma, entre aspas, desorganizada, que é justamente o que traz toda aquela flexibilidade que a gente viu de aumentar o volume, diminuir o volume, toda a parte que a gente vai ver mais pra frente de compressão, compactação, beleza? Os snapshots, né? Tudo vem, né? Se origina desse camarada aqui, dessa forma de trabalhar com o nosso Waffle, beleza? Vamos seguir? Se eu não esqueci de mais nada, tá? Não, esqueci. Vamos embora. Tem bastante coisa legal. Deduplicação. Ó, o que é deduplicação? A deduplicação, lembra dos bloquinhos de 4K? Eu comentei agora há pouco, né, no slide anterior? Então, a deduplicação identifica os blocos repetidos, né, dentro do volume. Volume 1, volume 2, volume 3,
tudo que tem de bloco repetido, ele identifica, fala, meu, isso aqui eu vou gravar uma vez só, o restante não teve. Então aqui, nesse slide aqui, ó, né, eu botei 2 aggregates como exemplo, né, o cluster 1 aqui, 02CD1, cluster 1, 01, CD1, cada um com seus volumes, as suas LUMs lá dentro, porque a desduplicação ela acontece independente se o seu ambiente é NAS ou SAN, tá? Informação importante, eu não tinha anotado aqui, mas lembrei, quando eu vi o desenho da LUMzinha aqui, tá bom? Então, é nativo, independente do teu ambiente, ok? Beleza? E aí, o que acontece? Nesse exemplo aqui, né, de forma geral, a deduplicação ela acontece em nível de volume, beleza? Ou seja, o ONTAP consegue analisar e identificar os blocos repetidos a nível de volume, de forma geral, tá bom? Mas vamos sair da forma geral, tá? Aqui, ó, só botei o desenho aqui, ó. Então, ou seja, pega como se fossem essas corzinhas aqui, beleza? Então aqui, ó, tem um azulzinho claro, um azulzinho médio, um azulzinho mais escuro, né? Ou seja, todo o meu volume é formado por esses bloquinhos azuis. Então ele verifica o que tem de bloquinho igual, fala, meu, elimina os repetidos e mantém só os que são diferentes e faz apontamento só. Ah, esse azulzinho claro, cadê o mouse? Esse azulzinho claro aqui, ó. Vamos lá. Esse azulzinho claro aqui, pô, eu tenho ele aqui, aqui e aqui. Pô, ele elimina os repetidos e mantém só esse daqui, ó. Tá, beleza? E faz um apontamento. Ah, esse azulzinho médio, eu tenho aqui, aqui e aqui. Ele elimina aqui os repetidos, ó. Mantém só um. Ah, esse mais escurinho aqui, esse azulzinho mais escurinho. Ah, eu tenho aqui, aqui e aqui. Ele elimina os dois aqui repetidos e mantém só um. Manteve, né? Uma economia aí, eliminando 6 blocos, mantendo só 3. Nesse exemplo, aqui no nosso bloquinho azul. O mesmo se aplica para o nosso bloquinho roxinho, beleza? Então vamos lá. Estava falando de forma geral, a deduplicação acontece a nível de volume. Aqui, ó, volume. Então, ele vai analisar os blocos que estão no vol 3 e vai deduplicar. Analisar os blocos que estão no vol 1 aqui, ó, desse exemplo, vai deduplicar. Do vol 2 vai deduplicar. Aqui que tem a luzinha, lá vai deduplicar. Só que, o ONTAP faz isso também, de forma majestosa, e na linha All-Flash. Ele faz essa mesma deduplicação, essa mesma análise de deduplicação de blocos, vai dar a nível de aggregate, mano, aggregate. Ou seja, ele para de olhar, que antes, ó, como eu falei, antes ele olhava só o quê? Os blocos repetidos dentro desse voluminho aqui, ó. Beleza? Só que se eu tivesse blocos repetidos, se eu pegasse os mesmos arquivos que eu tenho aqui, no volume 2, e copiasse pro volume 1, fizesse uma cópia, cara, ele ia gastar um dobro de espaço. Ia deduplicar as coisas aqui dentro, né, do voluminho e tal, não sei o quê. Mas, meu, é o mesmo conteúdo, que tá no mesmo aggregate, no aggregate cluster 1, underline 02 e CD1. Então, de forma inteligente, o que ele fez quando a gente usa o All-Flash? Ele analisa o aggregate como um todo. E aí ele faz isso aqui em cima. Vou botar meu cotovelo, aqui, ó, meu braço aqui, ó. Ah, garoto. Deduplicação entre volumes. E ele faz essa mesma análise que eu expliquei pra vocês aqui, ó, dos bloquinhos coloridinhos. Ah, em todo o aggregate como um todo. Cara, sensacional. Então, brother, se isso aqui não te emociona, meu irmão, isso aqui é dinheiro, velho. Uso eficiente, emociona. Uso eficiente do equipamento, trazendo economia de dinheiro, de grana, cara. Beleza? E tem mais coisa aqui que envolve a eficiência que eu vou falar mais pra frente. Deixa eu ver se já não é até aqui. Ah, tá. Não é aqui mesmo. Eu já tava esquecendo aquele negócio. Isso é tão da hora, esse processo de desduplicação, eu vou falando da compressão, compactação e tal. Não vou falar aqui não, vou falar no próximo. É melhor, porque você vai ter uma visão melhor já da eficiência. Aqui eu tô falando só da deduplicação, vou falar da compressão e compactação, vai ser melhor. Mas só para dar um exemplo prático, pô, você tem um monte de VM Windows no teu ambiente aí, né? No VMware, KVM, no Hypervisor, o que você quiser, beleza? Cara, o Windows tem um monte de arquivo igual. Se tiver 10 máquinas no Windows, cada um com a sua aplicação, tirando os arquivos de aplicação, cara, os Windows tem um monte de arquivo igual. Ele vai analisar, ele vai ver, e esses arquivos iguais vão gerar blocos iguais, né? Blocos parecidos. Ele vai analisar isso e vai deduplicar. E vai gerar uma economia gigantesca. Você vai gerar um ambiente de VDI. Cara, sensacional. O ganho, a eficiência que você tem é exponencial. Beleza? Porque ele vai gravar um bloquinho só. Beleza? Backups, templates, né? Então você cria várias máquinas lá com base em templates, por exemplo. Beleza? Então, isso traz uma economia bacana. Repositório de backup, ó, nossa. De novo, independente se é LUM, se é um ambiente SAN ou se é um ambiente NAS, tá, pessoal? Isso se aplica nos dois, não tem diferença. Beleza? Let's bora! Tá, elimina blocos duplicados, volume, não sei se vamos pro próximo. Compressão, compactação. Pô, não mostrei no... Não, vou mostrar no laboratório daqui a pouco. Eu já mostro dos dois, porque lá não vai fazer distinção. Eu não me lembro agora se na gráfica vai fazer, mas acho que não vai fazer muito. Então já explico os dois e vou lá pro lado mostrar essa parte da eficiência. Vamos lá. Compressão. Então reduz o tamanho dos dados via algoritmo. Como fosse um zip.
Usa o Unity para reduzir o tamanho de dados como se fosse um arquivo zip. Ele vai lá ver o que dá para poder comprimir e faz a compressão do nosso dadinho armazenado. Lembra dos bloquinhos de 4K? Ó, aí, só para antes de falar dele, compactação. Agrupa pequenos blocos que ocupam espaços desnecessários. Né? Eu trouxe de uma forma aqui mais visível pra gente, beleza? De forma mais didática e visual. Então, ó, pega aqui comigo aqui, ó, gravações feitas pelo seu host. Então, o seu host está lá, Vol1 aqui, ó, foi lá e gravou 3 arquivos, beleza? 3 arquivos. Aí, identificou aqui no Vol1 que, pô, na hora que ele estava gravando, ele já fez a análise. E aí viu que esse primeiro arquivo, ó, é 50% compressível. O segundo, 80%, e o terceiro também 80%. O Vol2 aqui, ó, gravou 2 arquivos. O primeiro, 55 compressível, o segundo, 55 compressível. O terceiro, o Vol3 aqui, ó, gravou 3 arquivos. 1K cada um, não compressível. Ele já identificou, porque ele é inteligente. Foi o que eu falei, cara, um TAP é inteligência. Pensa num SO inteligente, não TAP. Por quê? Na hora que o dado está entrando, se ele vê que não é compressível, ele nem gasta ciclo de processamento para poder tentar comprimir, sacou? Ele já vê, cara, esse dado aqui não dá. Ele já passa, manda gravar no disco e depois eu vou tentar compactar. Não é comprimir, compactar. Vamos falar no continuar aqui do ensinamento didático, você compreenderá. Vamos lá. Então aqui, ó, sem compressão. Vamos transportar essa linha aqui de cima para os nossos blocos, para a visão de bloco dentro do nosso waffle lá, beleza? Então vamos lá, sem compressão. O nosso primeiro arquivo do Vol1, que tinha aqui, ó, ocupando 8K, ele ocupava exatamente 2 blocos de 4K. O outro arquivo, o segundo arquivinho aqui, ó, mais outro, deixa eu botar meu braço aqui, ó, aqui, garoto. Peraí, meu mouse, meu músico. Mais outros 2 blocos de 4K, outros 2 blocos de 4K, outros 2 blocos de 4K aqui. E esse aqui, ó, que não era não comprimível, um arquivo, putz, mano, ele usou 1K em cada bloquinho desse de 4K, ou seja, ele me consumiu ao todo aqui, ó, 11 bloquinhos. 11 bloquinhos. Desperdício de espaço. Não combina com o TAP. Com o TAP é eficiência. A gente tem que extrair o melhor desse negócio. E aí é onde entra o processo de compressão. Existem 2 tipos, tá? Mas eu não vou falar disso agora. Isso aí entra com outro assunto, adaptativa e tal. Não vou falar. Um é 8K, outro analisa mais blocos. Não vou falar disso agora. Beleza? Então vamos lá. O que ele fez aqui, ó? Na compressão adaptativa inline. Inline é que é antes de gravar no disco, já na camada de processamento de memória, antes de armazenar o nosso arquivo. Beleza? O que ele fez aqui, ó? Ele não fez análise aqui, identificou que esse primeiro arquivo era 50% compressível. Pô, ele catou esse 50% e já comprimiu e já botou aqui, ó. Olha lá. Num bloquinho só, né, aqui, ó, de 4K. Beleza? Esse outro aqui, ó. Ele foi lá, ó, viu que dava pra comprimir, né, aqui, ó, botou aqui, ó. Comprimiu, ocupou 20% do bloco de 4K. Né, aqui, ó, esse aqui também, ó. Comprimiu, era 80%, lembra? Ocupou 20% aqui do nosso bloquinho de 4K. Esse aqui ele não comprimiu. Por algum motivo, se for uma linha híbrida, uma linha fast, por exemplo, existe o post-process. Vou usar esse cara até como exemplo de um post-process. E se ele não faz o processo inline, ele pode fazer depois, analisar esse arquivo, ver o que ele consegue comprimir e fazer a compressão. Ok? Então aqui ele não fez o processo, deixou lá quietinho. Tá bom? Ixi, a bicha do iPhone começou a falar comigo, esqueci o nome dela. Vamos lá. Os bloquinhos de 4K não eram compressíveis. Então o que ele fez? Fez absolutamente nada. Não fez nada com eles. Simplesmente deixou eles quietinhos lá. Beleza? Olha só o que a compactação faz. Aqui, ó. Compactação. Até então era compressão, né? A gente foi lá, ele analisou, viu que dava para comprimir. Lembra do arquivo zip? Comprimiu. Agora a compactação. Tudo que tinha aqui, ó. O primeiro aqui, ó. Ele já ocupou certinho um bloquinho de 4K. Redondo, ótimo, perfeito. Tops. Beleza? Tops. O segundo aqui, ó. Pô, tinha espaço sobrando no bloco, cara. Ele pegou e juntou os dois aqui, ó. Lembra que era 20% mais 20% só? Juntou os dois e ainda sobrou aquele ali aqui ainda, tá vendo? Num único bloco. Aí, o que é esse cara aqui, ó? Que ele era 55% compressível aqui, ó, lembra? Ele rodou o processo, conseguiu comprimir e compactou tudo num único, aqui, ó, num único bloquinho de 4K. Olha que beleza. E esses 3 carinhas aqui, ó, que não eram compressíveis, lembra? Na compactação ele pegou e juntou tudo num bloco só de 4K. Então, que antes me ocupava 11 blocos, agora me ocupam 4 blocos. Ai, que economia, que beleza, cara. E sabe de uma coisa? Da hora. Ele faz tudo isso automático para você, você não precisa se preocupar. Beleza? Não precisa se preocupar com performance. Isso já é habilitado por padrão, principalmente quando a gente fala de máquinas all flash. Beleza? Você não tem nem como desativar esse negócio.
Por quê? Lembra que eu falei que isso gera performance? Pois é. Quando ele identifica, ou seja, ele faz tudo isso aqui inline, né? Eu falei, camada de CPU e memória. A duplicação e esse processo de compressão e compactação. Ou seja, na hora que ele vai gravar o dado, ele não grava, ele não perde tempo gravando bloco duplicado, que ele já eliminou. O que ele ia gravar, assim, gastar para gravar em 11 blocos, ele gastou em 4. O tempo para gravar em 11 é muito maior do que o tempo para gravar em 4. Menos da metade. Olha só, ciclo de discos sólidos. Tá ligado que não são discos eternos, né? Tem mecânico que tem falha mais, mas tem uma durabilidade maior. Então, cara, você poupa o número de ciclos do seu disco sólido. Olha só como é. Tipo assim, é mais performance, te traz uma longevidade melhor do teu equipamento. Só coisa boa. Só notícia boa. Só notícia boa. Ah, não, volta. Oh, não vou falar do iPhone. Vamos no Labs. Vamos no Labs. Labs, cadê você? Aqui. Ó, já viu? Esquecendo da nada do Lab. Já temos um Lab aqui, ó, Cluster 1. Vou abrir aqui, ó. Arginin. Multi-app, exclamação, que é nosso usuário padrão do nosso laboratório. Ó. Vamos lá. Temos volumes aqui, ó. Né? Vou listar pelo nome aqui. Cif Share 1, Share 1 clone, Share 2, Share 2 clone, Share 3, Share 4. Vamos lá. O que eu fiz aqui? No Cif Share 1, eu criei um arquivo texto. Volta aqui. Criei um arquivo texto. Cara, com 24.969.603 linhas. É um arquivinho relativamente grande aqui, de quase 500 megas. Mas puramente texto. Botei os dados da PIS aqui, a coisa legal. Quem quiser, compartilha aí, anota, tira um print, salva, entre em contato, assiste. Coisa legal que é o endereço aqui do PIS for Academy. Tops. Grava aí, compartilha com a galera. Vamos lá. Então, eu salvei esse arquivo aqui, ó, gerou quase 500 megas. Cara, é o que eu chamo de Goldmon, tá? Goldmon. Eu peguei um monte de vezes esse mesmo arquivo e, pô, dupliquei, gerei aqui a pastinha também, uma pastinha com um monte de arquivinho, mas não gera tanto dado, eu preferi desse jeito aqui. Então, se eu for olhar aqui, ó, vamos ver quanto de espaço esse cara aqui está me consumindo. Vou dar um property daqui, demora um pouquinho, mas vai trazer pra gente a informação. Demora mais por causa dessa pasta que eu botei aqui, que tem um monte de arquivo lá dentro. Mas, ó, aqui, ó, 5,41 GB o meu Cif Share 1. Vamos ver quanto que o próprio Windows já está entendendo. Ó, você fala assim, pô, mas por que ele não mostra 5 GB aqui? Não está mostrando. Por quê? Deduplicação. Aí, por que ele não mostra? Tá, eu posso mostrar num outro laboratório, beleza? Dá pra gente fazer o Windows entender que ele está gastando 5, que nem mostrou nas propriedades ali. A gente consegue fazer isso, tá bom? Mas não é o foco aqui agora. Posso mostrar isso em outro, beleza? Em outro. Vamos lá. Ah, cadê? Onde é que eu tava? Aqui, ó. Cif Share 1. Se eu vier aqui, ó, clicar nele aqui, ó, olha só que interessante. Cara, quanto que eu estou gastando nele? Ó, quanto está usado nesse cara? Aqui, ó, Logical Usage. Aqui tá mostrando, ó, logicamente, cara, você está gastando 5,46. Ó, e bate aproximadamente com o nosso dado que está aqui no Windows, beleza? Só que, quanto que eu estou efetivamente gastando dentro do meu volume? 233 megas, cara. Por quê? Deduplicação. Ele sabe o quanto... Ele sabe que é um monte de arquivo repetido lá, né? Eu gerei um monte de vezes o mesmo dado, entendeu? Então, cara, isso aqui tá nos trazendo a eficiência. É isso que a deduplicação faz. Beleza? Deduplicação, compressão, compactação. Beleza? Isso é bacana. Isso, aí, ó, olha só outra coisa bacana. Ele tá gastando 233 MB aqui, certo? No nosso voluminho Cif Share 1. Vamos ver aqui, ó, o Cif Share 3, que está no mesmo aggregate, ó, ambos no aggregate 1, ó. Cif Share no aggregate 1, Cif Share 3 também no aggregate 1. Olha lá. O Cif Share 3 é o mesmo conteúdo, tá? 232 megas, ó, se eu vier aqui na CGM, Cif Share 3, vou abrir aqui. Se eu vier aqui, vocês vão ver que é o mesmo conteúdo, tá bom? O mesmo, exatamente uma cópia, beleza? Só que, então, e aí vamos ver quanto de espaço eu estou gastando no aggregate. Vamos no aggregate? Aggregate qual? Aggregate 1. Vamos no aggregate. Usado 545 megas. Bom, você vê que a mesma eficiência ele está aplicando nos dois caras. Ó. Quais são os volumes que eu tenho aqui? Ó, o Share 3 e o Share 1. Não tem um clone aqui ainda. Tá vendo? Beleza? Focar? Então a eficiência sendo aplicada aí nos dois volumes. Beleza? Não vou falar isso agora. Vamos seguir, vamos pro próximo. Beleza? Aqui eu não consigo nem desabilitar, tá? Como eu falei, é um all flash, não tem opção
né? Se eu vier aqui ó, em Edit e tal, não tenho como desabilitar essa parte aqui de deduplicação, compactação, histórias difíceis. Não tem. Ok? Não tem. Tá certo? Dá um ok aqui. Não esqueci de mais nada para mostrar para vocês aqui. A gente faz, eu olho e tal, planejo, aí na hora que eu vou fazer, eu acabo esquecendo alguma coisa, depois que eu termino, finalizo, eu falo, puxa, não falei tal negócio. Não, é isso mesmo, por enquanto é isso, Vamos voltar para o nosso slide. Agora sim, vamos falar de Fabric Pool. Tá? O que é Fabric Pool? O que é esse famoso cara? Né? É o recurso que a gente habilita ele no aggregate, né? No nosso performance tier, beleza? Esse cara aqui, ó. Que é Cheers, aqui, ó. Esse cara aqui é o nosso performance tier, beleza? São os nossos aggregates locais, local tier, beleza? Esses são os nossos performance tiers. Então, o que a gente faz? A gente habilita esse recurso chamado Fabric Pool nesse cara. Ele nada mais nada menos que ele move os dados frios, os blocos de 4K, lembra? Sempre analisando o bloco de 4K. Os blocos de 4K frios para dentro do repositório S3 de forma automática, beleza? Então, os dados quentes permanecem no nosso SSD, no nosso NVMe, no nosso performance tier, tá bom? Mas o que é bloco frio, ele leva para o Fabric Pool, tá bom? Para o nosso Cloud Tier, né? Nossa camada de cloud, de tierização em cloud, ok? Quando a gente fala de cloud, cara, compatível com a Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud Storage, Metap Storage Grid e, inclusive, o nosso ONTAP S3, beleza? Então, o ONTAP consegue identificar, né, os dados frios, né, que não são acessados com frequência, e move esse cara para dentro de uma camada mais barata na nuvem, beleza? Ou em algum outro repositório S3 que você tem. Como eu falei, inclusive o ONTAP S3, que eu vou mostrar aqui no nosso laboratóriozinho, tá bom? Mas você pode usar como está aqui, Amazon, Azure, Google, né, ou o Storage Grid, que é a solução de storage de objeto, tá bom? Da Netap, tá bom? Então, enquanto seus dados quentes, de novo, repetindo, continuam no SSD, no NVMe, garantindo performance. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho disso na prática aqui, ó. E vou usar os mesmos shares 1 e share 2 aqui que a gente estava falando. Ó, se a gente for olhar até aqui, ó, aqueles dois volumes, share 1 e share 3, estão dentro desse aggregate 01 aqui, ó. Então, 547 megas é o que ele está gastando. E tá vendo aqui, ó, o 0 bytes? É o quê? É o meu Fabric Pool. Aqui, ó, é esse cara aqui, ó, da direita. Esse primeiro. Eu tenho dois repositórios configurados nesse cara. Aonde que eles estão? No cluster 2 aqui, ó. Vou entrar para vocês aqui, ó. Vou entrar aqui no cluster 2, ó, admin, netapp, ixi, acho que era essa. Vamos descobrir. É essa. Ok. Ups. Vamos lá. Aqui, ó. São os dois buckets, tá vendo que eu criei, ó? Subi o protocolo S3 aqui na nossa história de VM, ó. História de VM, subi o S3, tá? Aí criei dois buckets, beleza? Poderia ser um só, mas criei dois aqui só para mostrar. Você vê que um já tem coisa armazenada, o outro não tem nada. Por quê? Porque é isso que eu vou mostrar para vocês. E isso aqui, pessoal, ó, é um cluster. Aqui está no mesmo laboratório, mas pensa que, estão em sites distintos. Eu vou até dar um case prático, de uso real, que aconteceu num cliente nosso, num cenário bem parecido, tá bom? Então, vamos lá. Então, criei esses buckets lá, né, nesse cluster ONTAP, e configurei, apontei aqui, cadastrei eles como Cloud Tier, né? Vem aqui no Audio Cloud Tier, ONTAP S3, entrei com as informações, aqui, ó, botei o nome do nosso da nossa SVM, que responde no DNS, bonitinho, né? Importei o certificado, Access Key, Secret Key, marquei aqui os aggregates e beleza, tudo configuradinho, bonitinho, já fazendo aqui a parte de utilização. E aí o que eu fiz? Vim aqui em Volumes, ó, e eu mudei umas coisinhas só. Por exemplo, no Cif Share, deixa eu olhar, que eu esqueci qual foi o tier. O 2. Vamos lá, se eu for olhar a política do Cif Shares 1, ó, vem aqui nos 3 pontinhos aqui, ó. 3 pontinhos, Edit, Cloud Tier, ó, tá anônimo, ou seja, ele não vai levar nada para a tierização deste volume, por isso que lá, por enquanto, está 0. Se eu for no, o que eu chamei de cluster 1.0.1, esse é o aggregate onde ela está, né? Se eu for no 3, ó, mesma coisa, provavelmente, aqui, ó, Edit, Cloud Tier, ó. Não, esse está snapshot only. Só que, tá vendo que o período está a partir de 2 dias? Eu criei o laboratório hoje, não tem 2 dias, então ele não vai levar. Só que os blocos pertencentes a esse snapshot aqui, ó,
ao 3, você clicar nele aqui, ó. 3 snapshots. Os blocos pertencentes a esses snapshots aqui, ó, ele vai tirar do cloud do Performance Tier, que é nosso aggregate local, e vai levar eles lá para o nosso Cloud Tier, para o nosso Fabric Pool. Beleza? Mas não é o caso, de novo, porque não tem 2 dias. É a partir de 2 dias, que é a política que está aplicada. Ok? Mas vamos para o Swift Share 2 aqui, ó. Se eu vier aqui ó, no Swift Share 2, Edit, Cloud Tier Settings. Olha aqui, ó, Tier Policy, All. Eu mandei ele tudo, cara. Todos os blocos que chegarem, cara, se forem possíveis, você manda para o Fabric Pool. Beleza? Então, tanto o Swift Share 2 quanto o Swift Share 4 aqui, ó. Fiz isso para os dois, ó. Edit, Cloud Tier Settings, All também, ó, do Tier 4. Então, se eu vier aqui, ó, no Swift Share 2, que é, eu tenho a mesma quantidade de arquivos, ó, vou dar um properties nele aqui, ó. Você vê que ele vai mostrar os mesmos 5 GB ali. Ó. Deixa eu terminar de fazer aqui o levantamento. Vamos lá. Aqui mesmo, 5.41 GB. Ok? 5.41 GB. Ou seja, eu tenho 2 vezes essa volumetria aqui dentro, que eu tenho no Swift Share 2 e no Swift Share 4. Né? Aí se a gente for conferir no nosso System Manager aqui, ó, vamos lá no Tiers. Ó, vamos olhar aqui no Aggregate 2. Ó, quais são os volumes que eu tenho? Eu tenho o volume o Swift Share 2 e o Swift Share 4 que eu falei para vocês. Cada um com 5 GB. Só que, se a gente for olhar, olha quanto de espaço que eles estão consumindo. Cadê? Os nossos volumes. O 3 e o 2 e o 4. Um está consumindo 227 megas e o outro, que é, como eu falei, mesmo conteúdo, tá? 227 megas. Vê que bate muito próximo com o Share 1 e o Share 3. Né? Porque é o mesmo conteúdo. Tá? Mas se a gente for comparar o espaço ocupado nos tiers, ó, por que o tier 01 está gastando 557, ele tem os mesmos arquivos, e o cluster 102, um aggregate, né, no tier cluster 102, está gastando menos espaço aqui. Ó. Por quê? Por conta da política de cloud, de Fabric Pool, de Cloud Tier. Aqui, ó. Olha só, ele moveu essa diferença, ele moveu lá para dentro do bucket, né, do repositório S3, que foi configurado como Cloud Tier, nesse tier de performance aqui, nesse aggregate. Beleza? Ó, se eu for olhar aqui dentro do nosso bucket, ó, 376 megas é o que ele trouxe para cá. Né? Se eu simplesmente chegar aqui no Share 13, ó, começar a criar mais cópias aqui, ó. Eu não lembro se ele vai aumentar lá agora. Ah não, o 3 é o do 1. Esquece, fiz errado, falei errado. É o 2 que eu tenho que vir aqui, vamos no 2. Copia, cola e cola. Boa. Tá. Aqui não deve mexer em muita coisa aqui, por quê? Por conta da desduplicação. Eu estou pegando e fazendo o mesmo processo, copiando o mesmo arquivo que já existe. Né? Só vou dar um refresh aqui. Aqui não mudou absolutamente nada em relação ao espaço ocupado. Eu fiz a cópia dos mesmos arquivos, né, mais de uma vez. Beleza? Então, ou seja, essa desduplicação acontece até para a parte do tier. Entendeu? Ele não vai levar bloco repetido para lá. Bacana? Muito legal isso, né? A gente teve, como eu falei, né, um caso real disso. Né? A gente teve um cliente até falando sobre quando a gente vai usar isso, né? Casos que eu uso isso aqui. Então, antes só para falar do case, desduplicação e compressão. Né? Bom, quando se tem all flash, se usa o tempo todo. Então não tem nem como, como eu falei, não tem nem como a gente desativar. É sinônimo de economia, sinônimo de performance, sinônimo de eficiência. Beleza? Então agora, se a gente tem uma história de discos mecânicos, daí a gente pode avaliar, né, aonde aumentar isso. Tá bom? Aqui é uma representação até antes do Fabric Pool, depois do Fabric Pool, mas eu vou falar daqui a pouquinho. E aí a parte de então, desduplicação e compressão funciona super bem com arquivos repetidos, como eu dei o exemplo, né, que eu chamo Gol de mão, né, com os backups, né, ou arquivos não compactados. O Fabric Pool, como a gente vem falando, então, é ideal para volumes SSDs, ou seja, ele te libera uma área, performática, colocando dados frios em uma área que não precisa de tanta performance, né, te liberando isso para você
ter ali de fato o que de fato precisa de performance, né? Então reduzindo custo, armazenamento, tudo isso aí com, cara, alguns cliques, né? E aí eu falo do case que a gente pegou real aqui. Tinha um cliente, ele teve um problema com o file server dele, e ele precisava trazer 8 teras para dentro do nosso ONTAP aí, né? Só que ele não tinha 8 teras no storage local dele lá, né? no data center da região ao qual ele precisava fazer essa migração. E desses 8 teras, a gente, com o BlueXP, a gente vai falar dele mais pra frente, a gente descobriu que 80% desse dado era histórico. Histórico. Totalmente histórico. E aí, o que a gente fez? Configurou, ele tava aqui, putz, cara, vou precisar gastar, comprar gaveta e tal, completar disco lá que ainda tem baia livre, não sei o que, blá, blá. Eu falei, cara, não, você tem espaço sobrando no outro site que tem um ONTAP lá. Vamos subir uma máquina, um S3 lá, né, uma SVM com S3, de um bucket, e aí, se você quiser, a gente habilita o Cloud Tier para lá. E aí, meu, tudo que é frio, ele vai levar para lá. Você não vai precisar gastar dinheiro com isso agora. Você pode se planejar mais para frente, enfim. E aí, vamos fazer um teste. Cara, o desafio, então, era esse, né? O storage local não tinha 8, a gente tinha sobrando em outro lugar, né? A solução, storage VM lá, ONTAP S3, recebendo a direção do aggregate dele, armazenou o volume de 8 TB do file server dele. Cara, resultado, cliente feliz, problema do file server resolvido. O cliente achava que ia gastar com expansão, né? A gente reaproveitou um espaço que ele já tinha pago, já era dele, né, em outro storage, sem gastar nada mais por isso, né? Com apenas alguns cliques aí, configuração de regra, tal, rede, poder falar, cara, e tudo isso via System Manager. Eu falei, alguns cliquezinhos, nativo, não precisamos usar ferramenta nenhuma de terceiro, tudo, cara, que o ONTAP entrega, né, para você, cliente NetApp aí, tá? E aí, só o AFF faz aqui, que eu vou ter padrão opcional. Essas questões da deduplicação e compactação, tá? Quando a gente fala de FAS, storages híbridos com discos mecânicos, isso é opcional, tá bom? Você tem o poder de decidir se você vai, porque aí isso afere em discos mecânicos, pode aferir em quedas de performance, tá? Principalmente em relação a compactação e compressão. Desuplicação, já nem tanto, mas compressão e compactação, sim. Beleza? Um all flash, aí não. Aí, meu, tem que deixar tudo habilitado mesmo. Como eu falei, não dá nem para desabilitar. Ok? Beleza? É isso. Vamos lá. Só um resuminho. Então, deduplicação, remove os blocos duplicados. Compressão, reduz o tamanho dos nossos dados, né? Lembra do arquivo zip. Compactação, depois de ele ter feito a compressão, o que tiver espaço livre nos blocos, ele tenta reaproveitar. Beleza? Isso tudo em camada ainda de escrita, antes de gravar o dado no bloco, beleza? Então, ou seja, cara, eficiência absurda, te entregando melhor performance até de escrita, ok? E o Fabric Pool, economizando, né, com dados frios aí em nuvem, né? Ou seja, de fato pode ser uma nuvem pública, ou você pode usar, né, um repositório S3 que você tem dentro da sua infraestrutura, com um ONTAP S3 que você tenha também, né? A gente tem uma opção do ONTAP Select, que é um cara que virtualiza, né, o ONTAP em cima de VM, usando áreas de outros storages. Cara, não vou nem falar, mas outros storages, tá bom? Pra não dizer que eu tô pisando no calo dos outros, né? Beleza? Bom, isso de forma simples, eficiente e tudo gerenciado, né, via System Manager aí dentro do nosso ONTAP. Ok? Vamos passar para o próximo aqui, que é falar dos próximo episódio. A gente vai falar sobre, a gente vai mudar um pouco o foco, né? Vamos falar sobre proteção contra ransomware. Não perde, né? Então, vamos falar sobre, além disso, exclusões acidentais, ações indevidas. Então, você vai conhecer o ARP, que é a proteção contra ransomware, tá? Multi-approve e outras camadas de segurança aí que o ONTAP entrega, tá bom? Então, se inscreve, ativa o sininho para não perder. Lembra, toda semana tenho postado um episódiozinho referente aos 11 do Desvendando o ONTAP. Quero postar muitos outros. Snap Center está no radar, BlueXP está no radar. Enfim, laboratórios específicos aí, conforme a gente for evoluindo, beleza? Mas trazendo sempre conteúdo valioso e prático para você, tá bom? Então, de novo, cara, se esse conteúdo te ajudou, faz aquele combo que fortalece, curte, comenta, compartilha com o time de TI, ativa aí a notificação. E semana que vem tem mais um episódio da nossa série Desvendando o ONTAP, que é o Segurança no ONTAP, proteção contra ransomware e ações indevidas. Beleza?